Era uma sexta-feira de quaresma, e o meu avô, como não acreditava tanto no sobrenatural, não seguia as crenças dos populares e familiares. Então, a sua mãe uma vez disse a ele: Antônio, tu não vai trabalhar hoje não, porque hoje é dia de quaresma, e você chega muito tarde, andando por essas estradas sozinho à noite. Há relatos de um lobisomem rondando por essas estradas. O meu avô era um cabra valente, e ele trabalhava fazendo sapatos de couro em uma barraquinha feita dentro de um terreno, que o pai dele tinha dado a ele, antes de morrer. A barraquinha ficava bem afastada da cidade. E ele, por gostar de ficar sozinho, gostava muito daquele lugar. Meu avô era descrente, porém sempre andava com uma faca pequena, chamada aqui no nosso estado de caboca. É uma faca muito amolada. Ele logo foi para o barraco trabalhar, mesmo depois dos avisos da mãe. Chegando lá, ele fez os seus serviços em couro, com a sua faca caboca. E foi passando o tempo. Naquela época, ele tinha um cavalo. E as estradas que ele andava não tinham iluminação. Então, a noite logo chegou. Ele pegou seu cavalo e a sua bolsa de couro, botou a sua caboca na cintura e foi a caminho de casa. Já era por volta de 10 horas da noite, e o meu avô ia andando tranquilo pela estrada de terra. E de repente, o seu cavalo empacou. O cavalo não andou nem para frente e nem para trás. E o meu avô ficava batendo e gritando com o cavalo. Mas de nada adiantava, pois o cavalo estava muito assustado. De repente, o meu avô ouviu uma movimentação no mato. E então ele pensou: esse deve ser o tal do lobisomem que a minha mãe vem falando. Se não for, é alguém querendo roubar as minhas tiras de couro. Apareça, seu cabra! Logo, ele viu aquela coisa saindo do mato, pulando em cima do cavalo, derrubando ele e o cavalo. O cavalo conseguiu se levantar rápido e saiu correndo. E o meu avô ficou sozinho com aquela criatura, ali no escuro. A lua cheia no céu iluminava um pouco o caminho. Ele relata que a fera tinha mais ou menos 1,80 m de altura. E era muito grande e forte, com uma cara de macaco e focinho de cachorro. E a sua pelagem era mais escura que a noite que o cercavam. Aquela coisa partiu para cima dele. E de imediato ele puxou a sua faca caboca e começou a lutar com a fera. A coisa tentava mordê-lo de todas as formas. O meu avô, por ser forte e jovem, conseguia evitar as mordidas. Ele também tentava de todas as formas acertar a criatura com a faca em sua mão direita, e não conseguia. Porém, quando ele mudou a faca para a mão esquerda, num golpe rápido e certeiro, ele acertou bem na virilha da criatura e subiu a faca escorregando para a barriga. Aquela coisa deu um grito estrondoso de dor e saiu correndo muito rápido e cambaleando para o mato. Meu avô, muito assustado e cansado, se levantou e tentou seguir o rastro de sangue para terminar o que começou, pois ele era um homem muito vingativo e ninguém puxava briga com ele e saía impune. Ele, mesmo com muito medo, seguiu aquela trilha que o bicho tinha deixado, porém não o encontrou. Ele foi andando pela estrada e conseguiu encontrar o seu cavalo, que já estava mais tranquilo, e em seguida ele foi para sua casa. Chegando lá, ele falou tudo o que aconteceu para sua mãe, e ela ficou muito preocupada com o seu estado,
pois ele estava cheio de marcas e arranhões pelo corpo. Ela disse a ele para nunca mais duvidar do sobrenatural. Até que esqueceram esse assunto e foram dormir. Enfim, a noite se passou, e no outro dia cedo, o meu avô foi tomar uma cachaça em um bar, no município onde morava. Chegando lá, ele ficou sabendo que tinha um rapaz muito conhecido dele que estava doente. Disseram que ele tinha levado uma facada na virilha. Então, o meu avô ligou os fatos e foi de imediato ver o seu conhecido. Chegando na casa dele, o meu avô viu que tinha muita gente e pediu licença a todos para ficar a sós com o rapaz, e todos saíram. Ele puxou a faca e mediu no mesmo lugar onde furou o lobisomem na noite passada. Olhou para a cara do seu colega e falou: "Então era você que tentou me matar ontem à noite, né? Olha, eu só não te mato aqui e agora, por respeito à sua irmã. Mas quero que você desapareça daqui, porque senão eu conto o seu segredo a todos daqui. E em seguida, eu mesmo te mato, seja de noite ou de dia." Então, o meu avô saiu daquela casa, e o homem ficou sem dizer uma palavra. No outro dia, a irmã do rapaz falou: "Antônio, o meu irmão foi embora para a cidade grande e falou que sente muito pelo que aconteceu, mesmo sem eu saber o porquê." O meu avô agradeceu o recado e calado se virou e saiu andando. E nunca mais aquele rapaz foi visto naquele município. Essa história não se passou comigo, e sim com a minha avó, lá na década dos anos 60, quando ela ainda era adolescente. Era ano novo, mas não me lembro ao certo em que ano. Os tios da minha avó decidiram fazer uma breve reunião para comemorar as festas de Réveillon para não passar em branco, e foram chamando alguns parentes e amigos. Tudo já estava pronto e organizado para a grande confraternização. E lá para as 18 horas, começaram a chegar todos os convidados. E em menos de 2 horas, todos já se encontravam festejando. E enquanto os adultos bebiam, dançavam e se divertiam, as crianças passavam o tempo brincando na rua. O que naquela época era uma prática muito comum, pois não havia tanta maldade que nem nos dias atuais. Bom, continuando. A minha avó conta que já era por volta de 22 horas. E foi aí que ela e as outras crianças disseram ver uma mulher vindo em direção a eles na rua. Eles acharam muito estranho, mas não disseram nada. E quando a suposta mulher já estava a uns 80 metros deles, eles notaram que era uma tia, que também foi convidada para a festa. O seu nome era Estefânia, e vinha rumo à casa. Quando a Estefânia percebeu que as crianças olhavam para ela, simplesmente do nada, ela se virou e saiu correndo. A minha avó e as crianças que estavam ali ficaram sem entender nada. E ficaram mais assustadas ainda quando perceberam que havia uma mancha de sangue na camiseta da Estefânia. Todos saíram correndo para dentro da casa e contaram para os seus pais. Mas como era de se esperar, os pais não acreditaram. E então, depois disso, a garotada voltaram a brincar na rua. E o tempo foi passando. E lá por volta de 1 da manhã, veio a notícia que a Estefânia havia morrido após bater o carro em um poste.
O horário da morte de Estefânia foi por volta das 21 horas. E isso deixou todos ali muito assustados. Hoje, a minha avó já é falecida há 3 anos, e ela sempre se reunia com a família e sempre contava essa história com lágrimas nos olhos. Boa noite.